O cangaço foi um fenômeno social que existiu no Nordeste brasileiro entre os séculos XIX e XX, caracterizado pelo surgimento de grupos armados que promoviam ações de banditismo na região. O surgimento desses grupos está diretamente relacionado à pobreza, desigualdade, falta de assistência estatal e violência que predominavam naquela área durante o período mencionado. Contexto do cangaço no final do século XIX, o Brasil passava por profundas transformações políticas e sociais, mas continuava a enfrentar graves problemas como a reprodução da pobreza, fome e falta de acesso à justiça, entre outros. Nas zonas interioranas do país, o poder das grandes famílias sobre a população era evidente, com o monopólio da terra nas mãos de poucos e a exploração intensa dos sertanejos. Essas grandes famílias, que funcionavam como uma espécie de estado paralelo, frequentemente resolviam desavenças utilizando sua riqueza para financiar o uso de armas. Esse cenário era comum em diferentes partes do Brasil, especialmente no Nordeste, onde a população sofria com a exploração de seu trabalho, e sua condição de vida era agravada pela seca. Enquanto isso, os latifundiários, conhecidos como coronéis, prosperavam com base na exploração das pessoas e na força armada de seus jagunços. Esse ambiente propício deu origem ao banditismo, com o surgimento de grupos de bandidos armados que atacavam propriedades e cidades, roubando e matando aqueles que se colocavam em seu caminho. A pobreza, a ausência do Estado, falta de perspectivas e, muitas vezes, o desejo de vingança eram fatores que motivavam esses grupos. Na segunda metade do século XIX e início do século XX, o Nordeste presenciou o surgimento dos cangaceiros, grupos de bandidos armados que atuavam em pequenos grupos, atacando propriedades e cidades. Esses grupos eram compostos por até 15 homens, o que facilitava a locomoção, emboscadas e fugas. Os cangaceiros eram nômades, conheciam a caatinga como poucos e sabiam esconder seus rastros. Lampião, o mais famoso cangaceiro, chegou a encomendar sapatos com solas retangulares para dificultar a identificação da direção de seus passos. Além disso, os cangaceiros contavam com o apoio de aliados, conhecidos como coiteiros, que forneciam abrigo quando necessário. Esses aliados pertenciam a diferentes classes sociais, desde pessoas humildes até políticos e coronéis. Há divergências sobre a forma como os cangaceiros são vistos. Alguns historiadores os consideram justiceiros, que agiam devido à desigualdade social e à ineficiência do Estado. Outros, no entanto, os veem como grupos de bandidos que usavam a questão da desigualdade apenas como pretexto para justificar suas ações, defendendo apenas seus próprios interesses. Os cangaceiros eram conhecidos pela violência de seus ataques, raramente fazendo prisioneiros, e muitas vezes preferindo assassinar suas vítimas. Parte dos ganhos obtidos nos roubos era, ocasionalmente, distribuída para a população carente. Lampião e Maria Bonita, diversos líderes se destacaram na história do cangaço, como Antônio Silvino, Cabeleira, Jesuíno Brilhante e Senhor Pereira. Entretanto, o mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, que liderou o cangaço entre 1920 e 1938. Virgulino não vinha de uma família miserável, sendo alfabetizado e trabalhando como artesão. A mudança em sua vida ocorreu quando seu pai foi morto por um policial em uma disputa de terra. Decidido a vingar a morte do pai, ingressou no cangaço sob a liderança de Senhor Pereira, ascendendo posteriormente como líder após a prisão de Senhor. Lampião tornou-se conhecido como um estrategista habilidoso, sabendo lidar com as tropas volantes, policiais designados para combater os cangaceiros. Maria Bonita, sua companheira, foi a primeira mulher a integrar o cangaço, acompanhando Lampião e tendo um papel importante em sua vida pessoal. Eles tiveram uma filha, Expedita Ferreira Nunes, nascida em 1932. O final de Lampião e Maria Bonita foi trágico. Em julho de 1938, ambos foram emboscados pela polícia em Poço Redondo, Sergipe, resultando na morte do casal. Após a morte de Lampião, um cangaceiro chamado Corisco tentou continuar o movimento, mas foi morto pela polícia em 1940, marcando o fim definitivo do cangaço no Brasil. Dificuldades no cangaço. A vida no cangaço era extremamente dura e cheia de desafios. Os cangaceiros, devido à sua vida nômade e à necessidade constante de fugir das tropas policiais, enfrentavam sérias dificuldades em relação à alimentação, higiene e saúde. A alimentação era escassa e consistia principalmente em carne seca, rapadura e farinha, alimentos que podiam ser facilmente transportados e armazenados por longos períodos. No entanto,
A falta de uma dieta balanceada e o consumo irregular de alimentos contribuíam para o desgaste físico dos cangaceiros. A higiene pessoal era outro grande desafio. Vivendo constantemente em movimento, os cangaceiros tinham pouco ou nenhum acesso a banhos regulares, o que os deixava suscetíveis a infecções e outras doenças de pele. A falta de cuidados básicos também afetava a saúde bucal e geral dos integrantes dos grupos. No que se refere à saúde, as condições eram ainda mais precárias. O acesso a medicamentos era quase inexistente, e os cangaceiros dependiam de remédios caseiros e ervas para tratar feridas e doenças. A farmacopeia dos cangaceiros era rudimentar, e muitos morriam devido à falta de tratamento adequado para ferimentos ou doenças contraídas durante suas jornadas. A sobrevivência no cangaço, portanto, exigia uma resistência física e mental fora do comum, além de uma constante adaptação às duras realidades da vida na caatinga. A vida no cangaço, além de ser marcada por confrontos violentos, era uma luta constante contra as condições adversas do sertão. A caatinga, bioma árido e inóspito, apresentava desafios diários para os cangaceiros, que precisavam lidar com a escassez de água e a exposição constante ao sol escaldante. A falta de água potável era um dos maiores problemas enfrentados pelos grupos, que frequentemente recorriam a fontes naturais como riachos e poços, mas que nem sempre estavam disponíveis. Quando encontravam água, ela era armazenada em cantis improvisados, mas a quantidade limitada não era suficiente para manter o grupo hidratado em longas travessias. A alimentação, como mencionado, era básica e muitas vezes insuficiente. A carne seca, conhecida como charque, era um dos principais alimentos, pois resistia bem às altas temperaturas e não necessitava de refrigeração. No entanto, a ausência de alimentos frescos e a falta de variedade na dieta resultavam em deficiências nutricionais, que enfraqueciam os cangaceiros ao longo do tempo. A fome era uma companheira constante, e, em algumas ocasiões, os cangaceiros precisavam caçar animais selvagens ou invadir fazendas para garantir a própria sobrevivência. A falta de higiene impactava diretamente a saúde dos cangaceiros. As condições insalubres facilitavam a proliferação de doenças, especialmente aquelas transmitidas por parasitas, como piolhos, carrapatos e mosquitos. Doenças como malária, febre tifoide e infecções intestinais eram comuns e muitas vezes fatais, devido à falta de tratamento adequado. Ferimentos decorrentes de combates, como tiros e facadas, eram tratados de forma rudimentar, usando ervas e técnicas caseiras que nem sempre eram eficazes, levando muitos cangaceiros à morte por infecção. O desgaste físico e mental decorrente dessa vida errante era profundo. Os cangaceiros estavam em constante estado de alerta, sempre prontos para o combate ou para uma fuga rápida. A falta de sono regular, o estresse das perseguições e a incerteza do futuro geravam um ambiente de tensão contínua. Esse desgaste psicológico, somado ao isolamento social e à constante proximidade da morte, afetava profundamente a saúde mental dos cangaceiros, muitos dos quais desenvolviam comportamentos paranoicos e violentos, exacerbando ainda mais a brutalidade de suas ações. A sobrevivência no cangaço exigia não apenas habilidades de combate e resistência física, mas também uma capacidade extraordinária de adaptação às condições extremas do sertão nordestino. A vida nômade, sem raízes fixas e sem perspectivas de estabilidade, era, ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência e uma condenação a uma existência de privações e incertezas. Embora muitos cangaceiros tenham sido atraídos pela promessa de liberdade e pela possibilidade de vingança contra as injustiças sofridas, a realidade do cangaço era implacável, cobrando um preço alto de todos que nele ingressavam. Além das dificuldades cotidianas, a precariedade dos recursos médicos era uma das maiores ameaças à vida dos cangaceiros. A falta de acesso a medicamentos e assistência de profissionais de saúde significava que doenças simples, como uma infecção ou um ferimento superficial, podiam rapidamente se tornar fatais. Os cangaceiros, por vezes, recorriam a práticas tradicionais de cura, usando plantas e remédios caseiros que eram transmitidos oralmente entre os membros do grupo. No entanto, essas práticas eram limitadas e nem sempre eficazes, deixando-os vulneráveis a complicações graves. A escassez de alimentos também comprometia a resistência física dos cangaceiros. A dieta pobre, baseada principalmente em carne seca, farinha e, ocasionalmente, frutas silvestres, não fornecia os nutrientes necessários para sustentar uma vida de constante movimento e combate. Quando possível, os cangaceiros pilhavam vilas e fazendas para conseguir alimentos frescos, mas esses momentos eram esporádicos e sempre arriscados,
pois podiam atrair a atenção das forças volantes. Essa carência alimentar, combinada com a exaustão física, deixava os cangaceiros em uma condição debilitada, muitas vezes sem forças suficientes para enfrentar os combates. Outro desafio significativo era a falta de descanso adequado. Os cangaceiros passavam longos períodos em vigília, temendo ataques noturnos das volantes, que os perseguiam implacavelmente. Essa privação de sono enfraquecia tanto o corpo quanto a mente, tornando-os mais suscetíveis a erros de julgamento e a uma maior vulnerabilidade em emboscadas. As noites eram passadas em esconderijos improvisados, muitas vezes em cavernas ou em meio à vegetação densa da caatinga, onde o desconforto e a insegurança eram constantes. O cangaço também impunha uma vida de isolamento social. Embora tivessem aliados entre os coiteiros, a relação dos cangaceiros com a sociedade em geral era marcada pela desconfiança e pelo medo. Os cangaceiros eram frequentemente vistos como foras da lei, apesar de algumas ações de redistribuição de riqueza, eram temidos pela maioria da população. Essa marginalização reforçava o ciclo de violência e alienação, afastando-os ainda mais de uma vida normal e empurrando-os para uma existência de confronto constante com as autoridades e a sociedade. Esse isolamento também afetava profundamente as relações pessoais dentro do grupo. A presença de mulheres no cangaço, embora tenha se tornado mais comum após a entrada de Maria Bonita, introduzia novos desafios. As mulheres cangaceiras, além de enfrentarem as mesmas adversidades dos homens, também lidavam com as dificuldades de manter uma vida conjugal, em alguns casos, cuidar de filhos pequenos, como foi o caso de Maria Bonita e Lampião. A criação de uma criança em meio a uma vida de fuga e violência era quase impossível, e os riscos para a saúde e segurança das mulheres e crianças eram imensos. Por fim, o constante perigo de emboscadas e traições exigia que os cangaceiros fossem extremamente cautelosos em suas interações, mesmo com aqueles que supostamente eram seus aliados. A lealdade no cangaço era frequentemente testada, e a desconfiança mútua era uma característica predominante das relações entre os membros do grupo e seus apoiadores. Essa paranoia gerava um ambiente de tensão constante, onde a traição podia significar a morte iminente. Em suma, a vida no cangaço era marcada por desafios imensuráveis que iam além dos combates violentos. As dificuldades de sobrevivência, a falta de recursos básicos, o isolamento social e o desgaste mental criavam um cenário em que a sobrevivência diária era uma batalha tanto física quanto psicológica.